É tanta opinião ou olhares críticos julgando. Como que a gente faz para isso não afetar tanto? Olá, bem-vindo ao tema da semana de Ginseng. Eu sou a Thelma, se você ainda não é do canal, comece a seguir, já vai deixando um like, porque toda terça-feira a gente está aqui para ajudar você a se harmonizar, trazer cura, equilíbrio para o físico, mas também para a mente, para o emocional. E hoje eu queria falar de uma questão que afeta, acho que todo mundo, que é a opinião alheia em cima da gente, julgando, aplaudindo, seja como for, aquilo que os outros vão pensar de mim. É lógico que a gente vive em sociedade e, portanto, a troca com o outro é o que mais nos ensina os nossos limites, as nossas dificuldades e também as nossas glórias, as nossas virtudes. Trocando com o outro por amor dentro de casa, amor ao próximo, quando a gente tem essa solidariedade, ou mesmo em questões de embate, tudo isso faz com que a gente vá se percebendo, se conhecendo mais. Principalmente se a gente está um pouco atento para reparar de que maneira eu reajo. Não só o que eu falo, respondo, resolvo para fora de mim, mas também quimicamente o que está acontecendo comigo quando eu recebo essa troca, positiva ou negativa, e como que eu reajo quimicamente dentro de mim. O que eu expresso, o que eu vou demonstrar lá para fora, nem é o mais importante. Embora, lógico, que aquilo que eu reaja para fora está muito ligado com o que eu senti quimicamente, com os campos internos que mexeram comigo naquela troca. Então você percebe que trocar com o outro, escutar, perceber essa troca e o que ela te influencia é muito saudável e positivo. Mas quando a gente começa a virar escravo dessa opinião ou dessa reação que vem de fora, seja o pai, mãe, marido, esposa, o papa, quem for, isso começa a atrapalhar a gente. Tanto as pessoas que a gente quer que gostem da gente, que aplaudam aquilo que a gente está conquistando ou está resolvendo, como também aquelas pessoas que a gente não tem afinidade, que a gente recebe uma certa agressividade e que eu me sinto obrigado a reagir para não ficar por baixo. Não importa se é uma influência positiva que eu estou esperando de alguém de fora ou uma reação negativa e uma demonstração do limite para aqueles que eu não tenho afinidade, de qualquer maneira, perceba, você está fora de você apenas pensando, sentindo, gastando sua energia com o que você tem que carimbar no mundo a sua força, o seu poder. Você já deve ter escutado que quem realmente tem poder são pessoas que estão dentro de si mesma, muito organizadas e, portanto, elas não julgam os outros. Porque quem está conectado consigo mesmo sabe que o ser humano é muito complexo, com as emoções, com os medos, com as limitações e com os desejos. Tudo humano é muito complexo. Então, aquela pessoa que tem uma conexão com o seu mundo interior, tá bem conectado e confiando em si mesmo, raramente vai julgar ou vai fazer ares de sabedoria ou descaso pela ideia, pela escolha, pela aflição do outro. Quando uma pessoa começa a julgar muito, querer diminuir o sentimento do outro ou relativizar, achando que o que o outro está vivendo é muito pouco para tanto alarde, enfim, tudo isso é quando a pessoa, ela própria, está fora de si e ela está novamente
comparando a si mesmo com os outros para conseguir ter força pessoal. Mais uma vez, você percebe que é sempre na relação com o outro. Tudo isso é a preocupação da gente sempre querer agradar todo mundo, ser querido por todo mundo e, portanto, na hora do julgamento final na sociedade, poder tirar uma nota boa. Mas o ponto de partida e o ponto final de chegada tem que ser você com você mesmo. É aí que a gente começa a trabalhar a autoridade interna. A autoridade interna é justamente você ter a capacidade de se conectar com o seu mundo interno, de se perceber nas reações químicas, emocionais, psicológicas que você tem nas várias situações da vida, escutar opiniões sem dúvida nenhuma, mas não ser influenciado pela opinião que vem de fora. Quando a gente começa a se influenciar se o outro me aplaudiu ou se o outro está me criticando, eu já saí fora de mim, eu já não estou me conhecendo mais ou tendo a capacidade de evoluir para aquilo que eu sei que é bom para mim. Mas só da gente ter a consciência de que isso me tira fora de mim, isso não é saudável, a gente já começa a voltar para o eixo e perceber dentro de todas essas reações, opiniões, influências, como é que eu tô? E daí então a gente volta para o trabalho em busca desse nosso centramento, da gente sentar no próprio trono. E quando a gente está num trono, não são todos os súditos que vão gostar da gente, que vão concordar com as nossas diretrizes. Tudo bem, se na sociedade continuam te criticar, te julgar, te diminuir, esse é um problema do outro, não é seu. O seu problema é com você mesmo e podendo fazer escolhas cada vez mais antenadas, conectadas com a sua essência, com aquilo que a sua alma sente que faz bem e, portanto, você dorme bem, você percebe o seu corpo físico, você tem uma relação com as pessoas relaxada, mesmo em situações mais difíceis, você transita pela vida, não trava. Por isso aqui eu vou dar 2 dicas muito rápidas e fáceis. E na primeira dica, nós vamos tocar na trava 19, que é uma trava que nós estamos vendo também às quintas-feiras no Filosofando no Jinshin Jyutsu. Lá você vai conhecer profundamente várias coisas que essa trava ajuda. Mas entre tantas, quando a gente toca a trava 19, a gente ajuda a se conectar com a nossa força interna. Não é que não vai escutar críticas, opiniões alheias, mas a gente vai fazer a peneira de todas essas ideias e sugestões pela nossa autoridade interna. Vamos tocar essa trava? Você apenas irá colocar uma mão no cotovelo oposto e vice-versa, sempre ali na parte mais molinha do cotovelo. E relaxe o seu braço. Respire. Faça como uma pequena meditação, soltando os ombros e sentindo a energia passar pelo braço até os pontos que você toca. Não é? Mas você não sabe o poder que isso vai trazendo para dentro de você. Mas além desse toque fácil, nós vamos fazer outra coisa que é muito fácil e bem poderoso e conhecido no Jinshin Jyutsu, o central principal. Se você já conhece um pouco de Jinshin ou acompanha aqui o canal, você já conhece.
No central principal, a gente trabalha toda essa energia que vem do universo e penetra no nosso corpo através da coluna vertebral, desse eixo central. Isso ajuda muito a gente ir fortalecendo essa autoridade interna, esse autoconhecimento e condição de trazer para si a clareza daquilo que realmente faz sentido na troca, nas reações da vida ou não. Vamos mais uma vez fazer o central principal, que é fundamental. No central principal, a mão direita fica quase o tempo todo no topo da cabeça. E no primeiro passo, a mão esquerda irá no centro da testa. Para o braço direito não cansar, apoie no encosto de uma cadeira, do sofá, em alguma posição, até deitada, colocando almofadas para que o braço não tensione. Relaxe por quase 1 minuto em cada uma das posturas. Depois, a mão esquerda irá na pontinha do nariz. Mais uma vez, lembre-se de apoiar os cotovelos. Relaxe, deixe que a energia flua dos braços para os pontos que você toca. Respire relaxadamente. Então, a mão esquerda agora irá no centro do seu peito, um pouco acima da altura das mamas, no centro do corpo, no osso externo. Deixe a energia fluir para a ponta dos dedos e penetrar. E então a mão esquerda agora vai na boca do estômago, logo que termina ali o osso externo. Toque sempre suavemente e relaxe os ombros. Respire. E então a mão esquerda agora irá no osso púbico, bem na pontinha do osso púbico. Mais uma vez o toque é suave e às vezes a gente até sente a pulsação de cada ponto. E então agora, no último passo, a mão direita sai do topo da cabeça e vai na base da coluna atrás. Deixa a mão tocando o mais próximo do seu cóccix. A mão esquerda permanece ali na base do púbis. Relaxe os ombros. Sinta o poder da energia que se concentra na base do seu corpo. Você deve estar bem tranquilo como eu, depois de fazer o central principal. Me conte aqui como é que foi a sua experiência fazendo comigo e se você fez outras vezes. Eu adoro quando vocês comentam e mais ainda quando vocês me dão dicas do que fazer aqui para vocês. Que tema? Alguma questão física, emocional? Vamos trabalhar e harmonizar com o Genshin Jutsu. Te vejo na próxima.